olha só, Chicolas, temos um vídeo aqui pra gente ver do Chave do Ser, tá? Às vezes aparece vídeo dele pra mim e tem um vídeo dele aqui muito interessante pra gente ver, que é o homem é bom ou mal, né? O que você acha? Ele é bom ou mal? Cada filósofo tem seu ponto de vista, né? E o Chave do Ser, ele trouxe aqui a visão de cada filósofo sobre esse pensamento, né? O que o Rousseau pensa, o Hobbes, o Locke, o Kant, o Nietzsche, o Sartre, o Confúcio, o Maquiavel, o Santo Agostinho, Karl Marx, todos esses aqui. A gente vai ver o que cada um pensa aqui e entender. Bora lá? Bora. Jean-Jacques Rousseau era aquele filósofo que olhava para o caso humano, guerra, mentira e ganância, e dizia: tudo isso é culpa da sociedade, não do homem. Ele acreditava com todas as letras que o ser humano nasce bom, puro, uma vítima da sociedade, como um animalzinho da floresta que ele era woke. só quer viver em paz. Mas aí então vem a civilização, com suas cercas, leis, castas, desigualdades e propriedades. E pronto, o homem vira então um monstro. Para Rousseau, a maldade não está dentro da gente, ela é colocada de fora para dentro. A sociedade nos transforma em competidores, em invejosos e em manipuladores. O problema não seria o instinto, mas o sistema. E aqui entra a parte mais desconfortável. Se Rousseau... Resumindo, esse rapaz é petista, né? É como se fosse, né? Mas ele é um grande... Ele é um cara que começou, né, com esses pensamentos mais voltados ao progressismo e tal. Ninguém nasce mal, nem um mentiroso, nem um ladrão, nem um corrupto. Eles apenas foram moldados por um mundo em que os forçou a escolher entre ser explorado ou explorar. A pergunta muda completamente. Em vez de por que ele fez isso, vira o que fizeram com ele para ele se tornar assim. Isso quebra tudo. Cara. Tem que pensar isso depois de você ser assaltado, é um grande pensamento que você tem que pensar. Não, mas isso aí tem um certo sentido, né? Mas é que vai da experiência individual de cada um, né? Cada um vai adicionando cada coisinha, né? Se o homem nasce bom e se torna ruim, então prender, punir ou julgar alguém sem um contexto seria uma injustiça. E aí você entende por que Rousseau ainda incomoda tanto. No fundo, Rousseau está dizendo: o erro não está no coração humano, está na forma como a humanidade se organiza. Thomas Hobbes não queria saber de floresta, pureza ou inocência. Para ele, o homem é mau e ponto. Mas mal como? Mal de nascença. Mal por natureza. Hobbes olhou para o ser humano sem nenhuma regra, sem polícia, sem lei, e o que ele viu foi um predador. Um animal egoísta, violento, paranoico, pronto para fazer de tudo se alguém encostar no prato dele. Essa ideia ficou famosa na Faz sentido, hein? Frase: o homem é o... Mas eu vejo que não é todo mundo que é assim, não. São alguns, né? Mas geralmente esses alguns são os que tomam poder. São os que organizam, né? Os que mais faz barulho. Exato. Lobo do homem. Não tem poesia aqui. Tem apenas medo, guerra, conflito. Para Hobbes, se você largar os seres humanos livres no mundo sem Estado, o resultado então é simples. Todo mundo se aniquila. Por isso, ele defende... Assim, do nada, sim, né? Mas se for... É que é foda, né? Que se você joga do nada, aí vai levar uns anos, uma hora ele vai se organizar de novo centralizado, será? Não sei. A gente tem experiências que não, são mini tribos e tal, mas eu não sei, cara. A gente tem que testar isso aí, né? Pegar uma galerinha, meter lá na ilha, lá... Um monstro do oceano, mas um estado gigante que controla tudo. Por que então precisamos disso? Porque, segundo ele, a única coisa que impede um ser humano de aniquilar o outro é o medo de ser aniquilado também. Moral, justiça, amor ao próximo? Hobbes, ele ri disso. Nada disso segura a besta que vive dentro da gente. Apenas o medo. E aqui está o ponto ainda mais assustador da filosofia dele. Se o homem é mau por natureza, então liberdade é um perigo. E quanto mais liberdade, mais caos. Pense bem, todas as vezes que a lei some, numa liberdade sem responsabilidade não funciona, né? Guerra civil, numa crise, num apagão, o que acontece? As pessoas se abraçam e se beijam ou começam a saquear, brigar e fugir? John Locke olhou para o ser humano e disse: ele não nasce bom nem mal, ele nasce vazio, uma tábua rasa, uma mente em branco, esperando o mundo começar a escrever. Mas eu acho que vem das experiências. Ninguém vem ao mundo com moral instalada, nem com pecado original, nem com santidade embutida. Tudo o que a pessoa se torna vem depois, da família, da escola, da cultura, das dores, do afeto e das faltas. Locke nos obriga a enxergar o ser humano como consequência, não como essência. O criminoso não nasce criminoso, o mentiroso não nasce assim. Eles foram ensinados, moldados, deformados por experiências acumuladas. E se tudo isso é aprendido, então a pergunta... Se Locke pensou bem, hein? Quando ele tava lá pensando... O que mais incomoda é quem ensinou. Porque, se alguém é reflexo do que viveu, então talvez o monstro não seja ele, mas o ambiente que o molda. Locke
coloca a responsabilidade de volta na sociedade. Não dá para se esconder atrás da desculpa do "é mal porque nasceu assim". Se alguém se tornou um problema, é porque o mundo ao redor falhou. Isso é cruel, mas é libertador. Se aprendemos a ser ruins, podemos aprender a ser melhores. A tábua é rasa, mas a caneta está sempre na mão de alguém. Aí eu já discordo, eu já vou, não concordo com o Locke, não. Eu sei que ele estudou bastante, sei que ele é um cara foda, mas nessa aí a gente vai ter essa incongruência. A questão é, quem está escrevendo a história do outro e com que tinta? Immanuel Kant não acreditava em inocência pura nem em perversidade total. Para tinha que ser Kant, certinho, o né? ser humano tem duas forças lutando dentro de si o tempo todo. A razão, que aponta para o bem, e o egoísmo, que nos arrasta para o mal. É um campo de batalha interno, onde cada decisão é uma escolha entre o que você deveria fazer e o que você quer fazer. Ele via o mal não como algo místico ou genético, mas como consequência moral. Quando você sabe o certo, mas escolhe o fácil, quando a razão diz ajude, mas o interesse sussurra, fique quieto. Para Kant, a liberdade verdadeira é quando a gente escolhe fazer o certo porque é certo, sem esperar nenhuma recompensa. Isso parece bonito até você tentar viver assim, porque, segundo Kant, ética de verdade é fazer o bem mesmo quando não tem ninguém olhando. Mesmo que doa, bonitinho, mesmo que né? você perca, mesmo que o mundo... Ele ia adorar um Facebook, né? Pô, demais, né? Talvez essas frases dele aí são usadas até hoje em status de WhatsApp. Seja indiferente, e é aí que a coisa fica pesada. Porque se você sabe o certo e não faz, tanto e que é a aí imagem que a que coisa foram representar fica pesada. Porque se você sabe o certo e não faz, você é parte do problema. Kant faz sentido. não está perguntando se o ser humano é bom ou mal. Ele está perguntando, você vai escolher ser o quê? Agora, sabendo o que sabe. Show de bola, hein? Friedrich Nietzsche não queria saber de bondade, maldade, nem dilemas de escola dominical. Para ele, essa história de homem bom, homem mau, era uma mentira conveniente inventada por gente fraca para controlar os fortes. Nietzsche via o ser humano como um animal com fome de superação, de conquista, de potência. Um ser que não nasceu para obedecer, mas para se expandir, para dominar, para criar seus próprios valores. Quando eu tinha uns 17 anos, eu achava isso muito legal, cara. Eu até tatuei, cara, o Nietzsche aqui no meu braço, porque eu botava isso em prática, cara. Tanto que eu fiz a música Confessionário. Eu realmente acreditava nesses bagulho e me ajudou em certo ponto aí. Mas depois de um tempo, depois de certa idade, fica meio bobo. A tal da vontade do poder era o motor invisível por trás de tudo. Da arte, da guerra, da religião, da política, do amor, da inveja e da culpa. Ninguém faz o que faz por ser bom ou mal. Faz porque quer poder, quer afirmar sua existência, quer vencer a sensação de ser pequeno diante do universo. E aqui, então entra o soco na cara. Nietzsche diz que o conceito de mal surgiu quando os fracos começaram a chamar de perverso tudo aquilo que era mais forte. A bondade virou uma forma elegante de inveja. A moral cristã, que prega humildade, perdão e renúncia, seria para ele um truque, um jeito de transformar a fraqueza em virtude. Nietzsche grita que o homem não é bom nem mal. Ele é força tentando se manifestar no mundo que vive tentando castrar tudo que não cabe nas regras. Jean-Paul Sartre não acreditava em essência, alma pré-fabricada ou destino programado. Para ele, o ser humano nasce como um erro cósmico, sem manual de instrução. Por isso ele só pensava, né? Não dava pra olhar muito. Jogado no mundo. Não, se bem que ele conseguia observar pra mais de 2 ângulos, né? Então ele conseguia ver mais coisa. O ser humano nasce como um erro cósmico, sem manual de instrução, jogado no mundo e condenado a ser livre. Isso mesmo, top, condenado à liberdade. Foda. Porque, segundo Sartre, a liberdade não é um presente, é um fardo. Não existe uma natureza humana, não tem essência esperando ser descoberta. Você é o que você faz e ponto. Cada escolha sua esculpe quem você é. E o que você não escolhe, também. Fugir, omitir, deixar para depois, tudo isso também é uma escolha. E cada escolha carrega um peso, o de ser totalmente responsável por quem você se torna. Não dá para colocar a culpa na sociedade, nos pais, no governo, no demônio ou na genética. Sartre... É aquele amigo que te fala assim, cara, tem essa de depressão não, cara. Vai! É só ir fazer, cara. Te olha no fundo dos olhos e diz, se você é um covarde, foi você quem se fez assim. Se você é cruel, indiferente, violento, foi você. Não adianta fugir, nem apelar para desculpas bonitas. A moral para ele não vem de fora. Vem da angústia de saber que, ao agir, você está dizendo para o mundo, é assim que o ser humano deve ser.
Cada atitude sua vira modelo, e é isso que é o mais apavorante, porque você não está só vivendo a sua vida, está criando, sem querer, uma ideia de humanidade inteira. Sartre não responde se o homem é bom ou mau, ele entrega na sua cara. O homem é livre, e isso é quase insuportável. Caralho, ele é bem poético, ele, gostei de ver. Confúcio era um sábio que queria organizar o caos com rituais, respeitos e chá quente. Ele acreditava que o homem nasce bom, ou pelo menos com a semente da bondade plantada dentro de si. Mas essa semente precisa ser cuidada, precisa de disciplina, de exemplo e educação. Sem isso, apodrece, e o mundo apodrece junto. Mas é uma coisa que funciona bem para a sociedade, né, cara? Você olha lá para as sociedades mais orientais, eles seguem bastante confucionismo, funciona para eles, né, cara? Para ele, o mal não vem do coração, mas da falta de cultivo. Se você não aprende a respeitar os pais, os professores, os mais velhos, o caos entra pela porta da frente. Não é coincidência que o mundo moderno que despreza tudo viva mergulhado em cinismo e confusão. Confúcio não iria brigar com você. Ele só ia te olhar com aquele ar de decepção calma com quem diz: você está apenas colhendo o que plantou. A chave da humanidade, segundo ele, é o REM, uma palavra quase intraduzível, que mistura bondade, empatia, nobreza e espírito. Não é sobre ser bom de vez em quando, é sobre se transformar em alguém digno, através do esforço diário. Fingir ser virtuoso não basta. Você tem que praticar, repetir, errar e tentar de novo. Confúcio... Sim, aí é descendente do cearense, será? Eu acho que pode ser. São como um coral moral. Cada voz precisa estar afinada. Se uma desafina, todo o conjunto se perde. A maldade, então... Foi homenagem esse desenho? Seria uma falha da harmonia, mas não de essência. Maquiavel não está interessado em moral, estava interessado em resultado. Né? Enquanto esse homem aí é famoso, né, também? Ele é famoso, ele fala assim, cara, tem que derrubar todo mundo mesmo e foda-se, cara. As pessoas são assim, ó, elas são fracas, então vamos usar da fraqueza dela e ó, vamos pra dentro, caralho. O homem é bom ou mau, neutro ou confuso, Maquiavel pegava sua taça de vinho, sentava no canto e falava: o homem é interesseiro. Aceita isso e governe o melhor possível. Para ele, o ser humano não é nobre e nem puro. Ele é movido por medo, ambição, vaidade, cobiça e, principalmente, conveniência. Vai te amar enquanto isso for útil, vai te trair no segundo em que surgir outra vantagem. Não por maldade, mas por estratégia emocional. Maquiavel não acha isso revoltante, ele só acha inevitável. É por isso que no famoso O Príncipe, ele ensina que quem manda deve ser mais astuto do que justo, porque a justiça sem poder é só uma prece ignorada, e governar achando que o povo é naturalmente bom é como atravessar um campo minado cantando música infantil. Ele inverte todos os valores, não é a virtude que garante a estabilidade, é o controle. E às vezes, ser temido é mais seguro do que ser amado. Não porque ele é cruel, mas porque ele entendeu que a lealdade humana vence até a moral quando está em jogo o próprio pescoço. Maquiavel não queria que você fosse mau. Queria que você fosse lúcido, que soubesse com quem você está lidando, antes mesmo de subir no trono com um sorriso e uma coroa. Olha só. Santo Agostinho não acreditava em neutralidade. Para ele, o homem nasce com um defeito de fábrica, o pecado original. Desde Adão e Eva, estamos todos rachados por dentro. Não importa o quanto nós tentamos ser bons, algo lá no fundo puxa a gente... Aí é uma explicação mais religiosa, né, cara? É, uma explicação religiosa. Mas querendo ou não, né, é uma explicação subjetiva, mas todas ali são meio subjetivas, né, cara? Nenhuma é científica, é tudo que os velhos pensam, né? Então esse velho pensa que, do ponto de vista dele, o que falta é Deus no coração. Para a lama, Agostinho via o ser humano como um campo minado de desejos incontroláveis, orgulho, luxúria, inveja, tudo programado para explodir a qualquer momento. Mas ele não achava que isso fazia das pessoas monstros. Fazia delas humanas, frágeis, perdidas, carentes de algo maior. Segundo ele, o mal não é uma força em si, mas a ausência do bem, tipo uma sombra. Ela só existe porque a luz não está presente ali. E adivinha quem é a luz? Deus. E sem ele, a gente apenas se apaga. Agostinho não economizava no drama. Dizia que mesmo quando fazemos o bem, às vezes fazemos pelas razões erradas, para sermos elogiados, para parecer santo, para fugir da culpa. Ou seja, até nossa bondade pode ser contaminada. É um diagnóstico duro, mas não é um desprezo. É apelo. Ele acreditava que o ser humano só se salva se for resgatado pela graça divina. Sem isso, estaríamos tentando subir uma escada quebrada com os olhos vendados. Não tem meio termo para Agostinho. Ou a alma é restaurada por Deus, ou ela vive caindo nos mesmos buracos. O livre-arbítrio existe, mas está manchado. Você escolhe? Sim, mas a sua bússola está quebrada.
Uau, o cara é poeta. Karl Marx não estava preocupado em saber se um homem é bom ou mau. Ele queria saber quem estava segurando o chicote. Para ele, perguntar se a natureza humana é ética ou corrupta é desviar do que verdadeiramente importa. O ser humano, dizia Marx, é produto do ambiente material em que vive. Se você nasce num sistema que te ensina a competir, explorar e obedecer, então é isso que você vai fazer. Não porque você é ruim, mas porque é isso que foi treinado para ser. Marx rasga a ideia de essência humana. O que chamam de virtude, muitas vezes, é só o nome bonito que os poderosos deram para o conforto deles. E o que chamam de vagabundagem é, às vezes, só a recusa em jogar o jogo viciado desde o início. Tá pensando nisso, hein? Tá pensando nisso. Isso aí que o Karl Marx falou é verdade, hein? Isso aqui, ó. É, às vezes, só a recusa em jogar o jogo viciado desde o início. Tava ouvindo uma conversa aqui perto, aqui numa padaria, que a mina falou que ela não queria trabalhar no McDonald's porque ela ia ganhar R$1.400 e ela ia trabalhar 8 horas, tá ligado? E na chapa e tal. E ela falou assim, não, eu não vou trabalhar. E os pais dela, e os tios, assim, falando assim, não, mas não pode ser assim não, tem que trabalhar assim, tem que comprar sua casinha, eu comecei na sua idade e tal. Só que daí, quando você pega um cara velho, de 40 anos, 45 anos, pô, quando o cara comprou um terreno, o terreno custava R$10 mil, R$5 mil. Hoje o moleque vai sair de casa pra trabalhar, ele nunca vai conseguir comprar uma casa ganhando R$1.600. Então, pra ele não faz sentido mesmo, cara. Se ele quer crescer na vida, trabalhar no McDonald's, cara. Porque aquilo não vai fazer ele crescer na vida, né, velho? É verdade. Não, os idosos tem muito isso, né? Por exemplo, se tu fala pra uma pessoa mais velha que tu não quer ter filho, mano, é quase uma ofensa pra eles, tá ligado? Eles falam, não, tu tem que ter filho, não sei o quê, criança é uma alegria. Aí logo depois tá falando, os primeiros meses não conseguia nem dormir direito, de tão ruim. Mas criança é uma alegria, você tem que ter a criança. Mano, tá ligado? Não nasce nada. Ele é moldado pelas relações sociais, econômicas, pela estrutura que define quem manda e quem obedece, quem produz, quem lucra. A natureza humana de alguém faminto é diferente da de alguém saciado, e exigir igualdade de comportamento em mundos desiguais seria uma piada de mau gosto. Marx não quer saber se o ser humano é bom. Ele quer saber quem detém os meios de produção, porque é isso que determina todo o resto, desde sua moral até a sua ideia de liberdade. E pra você, um homem... Gostei de ver, hein, cara, cada velho aqui, cara. Com qual você concordou mais? Qual pensamento? Eu gostei desse Locke aqui, hein? Locke manjou bem, hein? Falou que cada pedacinho, né, da sua experiência de vida, né, é o que torna alguém mal ou ruim, né, cara? Exatamente. Eu não sei se é esse mesmo que tu tá falando, mas eu gostei daquele que fala que a pessoa nasce vazia. E aí vai... Sim, esse mesmo, é. Porque os caras falam, não, é o sistema como um todo. Cara, mas tem pessoa que pode nascer num outro sistema e pode ser ruim porque foi educado mal pelos pais, né? O pai era uma pessoa ruim, passou por dificuldades e teve que ser muito resiliente, se tornou uma pessoa cruel, né? Existem essas coisas, né? Então depende muito da experiência de cada um. Mas gostei aqui dos pensamentos dos velhos, viu? Show de bola. Let's go. Ele tá espalhando mais um boy. Let's go. Let's go. Isso é mais. Let's go. Ele tá espalhando mais. Michael Kissen News. Ele só posta o que viraliza. Michael Kissen News. Ele só se importa com o que rende. Michael Kissen News. Ele não é jornal nem jornalista. Michael Kissen News. É o canal favorito do bem mente. Michael Kissen News. Qual o novo golpe da Virgínia? Michael Kissen News. O novo cancelado da semana. Michael Kissen News. Eu não aguento mais Camila Loures. Michael Kissen News. Eu não aguento mais Bia Miranda.